Vou contar pra vocês a história de como eu comecei a morar sozinha. Então, enquanto eu conto, eu vou fazer uma maquiagem, que eu vou sair daqui a pouco. Caralho. Então, eu não diria que isso é uma conquista, que eu me envergonho muito da forma que eu saí de casa. Porém, sempre foi o meu sonho, né? Só que quem vive a realidade sabe muito bem como que é. Eu sempre morei com minha avó, meus tios, e minha mãe morava fora. Minha mãe e minha irmã. Ela não me criou. Aí, o que acontece? Minha avó, ela me prendia. Ela me prendia, ela não deixava sair pra canto nenhum. Eu tinha o quê? 16, 17 anos, eu comecei a querer sair e tal, ir pra casa das minhas amigas. Ela implicava com todo mundo, implicava com todas as meninas. E eu nunca fui de dar trabalho, nunca dei trabalho pra ela. Nem nada do tipo. Aí, certo. Aí eu comecei a trabalhar. Na época eu comecei a trabalhar com 16 anos. Primeiro com 15 eu dava faxina e tal, não ganhava muito dinheiro. E com 16 anos eu comecei a trabalhar na caixa, como estágio, sabe? Tipo jovem aprendiz. Aí comecei a ganhar meu dinheirinho e tal, juntei meu dinheirinho. Só que não era grandes coisas, né? Era só mês salário. Aí foi o tempo foi passando, ela continuou na mesma. O pessoal foi se afastando de mim, porque eu não podia ter amiga, que ela não gostava, eu implicava com todo mundo, aquela coisa toda, beleza. Ficava de boa na minha. Fazendo as coisas escondidas, né? Adorava fazer as coisas escondidas, aprontava horrores. Depois eu comecei a aprontar horrores mesmo, já não podia fazer as coisas, e eu comecei a aprontar horrores. Aí certo, né? Até que teve um rolo danado lá, que eu comecei a namorar com um rapaz. Eu vou contar também a história, tem várias histórias engraçadas. Comecei a namorar com um rapaz e tal. Não gostava muito dele, foi meio que pressão, sabe? Por parte da mãe dele, que eles eram da igreja, aquela coisa toda, não sei o quê. Tá, beleza. Saí da caixa, meu estágio acabou, formei, continuou na mesma coisa. Eu saía com ele, mas não podia sair mais sozinha. Aí, beleza, tudo bem. Comecei a caçar serviço, procurar serviço, até que eu arrumei serviço no supermercado aqui na minha cidade, que tinha acabado de chegar. Eu entrei junto com ele, né, praticamente. Entrei junto, então todo mundo entrou junto. Aí, certo. Comecei a trabalhar, comecei a juntar meu dinheiro, não, né? Sempre fui descontrolada. Comecei a trabalhar, comecei a ganhar um dinheiro e falei, pô, sempre quis morar sozinha, né? Falei, não, é agora é minha hora. Aí, certo. Fui lá, né, tal, comecei a endoidar na cabeça, já não tava querendo namorar mais. Conheci um rapaz lá no meu serviço, todo encrenqueiro, rapaz, todo doido. Comecei a ficar com esse rapaz, terminei com meu namorado, aquela doidura toda. Aí eu peguei e falei que eu tava querendo seguir outros rumos e tal, queria morar sozinha, queria minha independência. E ele era muito, assim, sabe, conservadinho, com os pais e tudo mais. Eu falei que eu não queria. Aí ele falou assim, você nunca vai conseguir. Eu falei, como é que é? Ele falou que eu nunca ia conseguir morar sozinha. Eu falei, rapaz, você tá me intimidando? Você tá duvidando da minha capacidade? Eu sou doida, velho. E eu já tava querendo, né? Aí esse rapaz que eu tava ficando no serviço, ele ficou botando dinheiro na minha cabeça. Não, aluga mesmo, a casa lá e tal. Aí eu caçando, não achava casa de jeito nenhum, caçando, procurando, não achava. Aí achava a kitnet, que é que eu moro hoje em dia. Aí eu aluguei essa kitnet, beleza. Aí eu falei assim, como é que vai ser o processo de eu sair da casa da minha avó pra ir morar sozinha? Eu já tava meio brigada com ela, sabe, por conta dessas coisas aí. Eu lembro que ia ter forró na cidade na época. Na época foi ano passado. Eu tava com 18 anos, agora eu tô com 20. Aí ia ter forró na época, ano passado. E eu falei com ela brincando assim, só pra ver que ela falava, nossa, agora eu tô querendo ir no forró. Você for no forró, vou colocar você pra fora de casa, não sei o quê. Falei, oh meu Deus, velho. Eu ficava revoltada, né, com esse trem desse, sério, eu ficava chateada, porque eu ajudava, depois que eu comecei a trabalhar, eu comecei a ajudar dentro de casa e tudo mais, mesmo assim, eu não sei de onde é que ela tirou isso aí, ela tinha que me prender, não sei, mas que ser humano que vive preso, não tem como. Aí, vivendo em completa infelicidade, morava eu e meus 2 tios, todo mundo ficava no meu pé, eu já era de maior já e tudo mais, nunca dei trabalho nem nada, fazia as coisas que eu não deixava fazer, mas, tá, beleza. Aí eu vim, simplesmente um dia, assim, um belo dia, eu comprei um tanto de saco de lixo. Não tinha nada, não tinha literalmente nada. Consegui fazer um cartão de crédito no dia com limite de de R$ 1.500. Comprei um fogão e uma cama. Não levei nada da casa da minha avó, só minhas roupas e meus trem mesmo e tal. Aí esperei todo mundo sair, tá ligado? E trabalhar. Peguei o saco de lixo, tá ligado? Tacando as roupas lá dentro, pá, rapidão, aquela questão toda, fui juntando. Aí o rapaz lá que ficava, na época e tal, ele chamou um carro. Aí o carro dá 13 anos. Acho que não tinha nada demais, era só roupa mesmo. Larguei minha cama pra trás, minha cômoda, larguei tudo pra trás. Aí eu fui jogando os trem lá dentro do carro, foi levando. Jogando trem do carro, foi levando. Jogando do carro, foi levando. Beleza. Eu trabalhava, ainda trabalho, né? Trabalhava depois do almoço. Aí fui, né? Beleza. Carreguei vocês tudo, levei, fui embora pra casa. Lá não tinha nada, velho. Não tinha nada. Não tinha porcaria. Nem o fogão e a cama tinha chegado ainda. Aí, beleza. Ela nem deu foto de mim. Ela chegou a almoçar, nem deu foto de mim, nem reparou nem nada. Aí fui trabalhar de boa. Cheguei e vim, né? Tinha um colchão no chão ali que eu tinha arrumado. Comi biscoito, porque não tinha negócio de fazer comida, não tinha nada. Minhas roupas tudo no saco, assim. Não tinha chuveiro, não tinha nada, velho. Eu só fui, entendeu? Porque eu não tava aguentando mais vir na cabine, não tava aguentando mais que a situação. Beleza. Quando foi 3 horas da manhã, eu já tinha dormido, né? Eu fui ver só no outro dia. Aquele tanto de ligação. E eu sei que um dia antes de eu ir, eu falei com ela que eu não queria mais ficar lá na casa, que eu ia sair, porque eu ia deixar ela livre, que ela reclamava tanto, aquela nojeira toda. Aí ela pegou e falou que eu não tinha coragem, e todo mundo duvidando, velho, de mim. Aí eu peguei, simplesmente falei com ela, estou na minha casa, meu amor. Ela me ligou, falei, oi, ela, onde é que você tá? Tô na minha casa, querida. Ela desligou, me bloqueou, nunca mais eu conversei com ela, nem com meus tios.
Minha mãe, tipo assim, ficou com raiva na hora, né? Minha tia também, mas depois não tem o que fazer. Eu sou de maior e tal. Eu não tive ajuda assim de ninguém. Eu simplesmente fui comprando você devagarzinho. Até hoje eu não tenho muita coisa, tenho básico. Só que foi isso, velho. Foi isso. É fácil? Não é fácil morar sozinha, entendeu? A gente tem que dar os pulos, tá ligado? Tem que dar os pulos, porque não é fácil. Eu demorei, eu comprei meu guarda-roupa esses dias, tem mais de um ano que eu moro sozinha. Entendeu? Agora que eu consegui comprar. Caralho, é esse. Sabe? E é assim, acontece. A vida é dessas. Me arrependo. A única coisa, a parte que eu me arrependo é de ter saído do jeito que eu saí. Eu poderia ter saído de boa. Entendeu? De boa não, ela ia ficar com raiva de mim de qualquer forma. Só que eu poderia ter saído assim, mais tranquilo, mais sossegada. E outra, eu poderia ter juntado um dinheiro, eu saí devendo horrores, cartão de crédito devendo horrores. Se você não devia ninguém, não, sabe? Era cartão de crédito mesmo, pra pagar a fatura. Aí a única parte que eu me arrependo é essa, que eu poderia ter juntado um dinheiro, comprado as coisas tudo bonitinho e tal, etc. Mas, felizmente, foi assim que eu fui. Não é difícil, mas é muito boa a liberdade. Ter a liberdade da gente é uma coisa muito extraordinária. E eu creio que eu só saí escondido porque eles não deixaram eu sair de casa. Ou então ele me bateu pra caralho. Aí eu fui e não quis pagar pra ver, não. Hoje em dia ela passa na rua, ela finge me ver. E eu, sinceramente, eu dou graças a Deus. Minha avó foi uma pessoa muito ruim mesmo. Tipo assim, eu sou grata, sabe? Pelas coisas que ela me criou toda a vida. Minha mãe não me criou, quem me criou foi ela. Só que ela me batia, entendeu? Falava coisas, palavras que magoavam, falando que ela não era obrigada a me criar, que eu não era filha dela, que eu tava comendo as custas dela, não sei o que. Ele tentou, sabe? Eu penso. Se não queria criar, pra que pegou pra criar, né? Qualquer fica assim. Foi isso.